Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde a todos e todas que vão assistir esse estudo aí no YouTube. Isso, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, e vamos iniciar então fazendo a nossa prece. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade desse estudo e de todo o trabalho que tem sido realizado nesse projeto, nesse campo virtual, que é o Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Nós agradecemos aos espíritos amigos que conosco estão trabalhando, conduzindo as atividades e nos orientando. Rogamos o amparo espiritual e que essa luz que se abre nesse momento, que se expande neste momento, que ela possa iluminar todos os lares que estarão participando conosco, assim como ilumina os nossos próprios lares, e que ela se transforme num ponto de luz sempre para aqueles espíritos que trabalham no bem. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, que Leon Denis nos intua em mais uma tarde de estudos das suas obras. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos encerrar o estudo do capítulo 6º da obra O Porquê da Vida, do nosso querido Leon Denis. Você quer ler, Ricardo? Se você quiser que eu leia, eu leio. Lê, então, fazendo favor. Então, a gente parou... Deixa eu só ver aqui. Me parece que é no parágrafo que... O meu aqui é página 31, mas acho que o seu deve ser outra, né? É no primeiro parágrafo da página 31, mas dizem alguns, se o nosso nascimento foi precedido por outras vidas. É isso mesmo, o meu também é 31. Então eu vou ler aqui. Se você quiser que eu pare, é só você falar. Eu vou dar uma leitura mais... Vou ler um pouco mais hoje, porque ele fala da mesma coisa. Aí a gente dá uma paradinha depois de uma leitura mais extensa hoje, né? Então vamos lá. Tá, joia. Mas dizem alguns... Um momentinho só. Mas dizem alguns, se o nosso nascimento foi precedido por outras vidas, qual a razão por que não nos recordamos delas? Como poderíamos fazer a nossa expiação desconhecendo a origem das faltas passadas? A lembrança. Não seria esta antes um pesado fardo preso aos nossos pés, saídos apenas das épocas do furor e da bestialidade? Qual poderia ter sido o passado de cada um? Ao longo das fases por que passamos, quantas lágrimas vertidas, quanto sangue espalhado por nossa causa. Conhecemos o ódio e praticamos a injustiça. Como se tornaria acabrunhadora essa longa perspectiva de faltas para um espírito ainda débil e contristado? E, além disso, não estaria o nosso passado preso de maneira íntima ao passado dos outros? Que situação para o culpado que se visse marcado a ferro em brasa por toda a eternidade. Pela mesma razão, os ódios, os erros se perpetuariam, causando divisões profundas, intermináveis, no seio dessa humanidade já tão atribulada. Deus fez bem em apagar dos nossos fracos cérebros a lembrança de um passado temível. Depois de beber as águas do Létis,
renascemos para uma nova vida. Uma educação diferente e uma civilização mais vasta fazem desvanecer as quimeras que outrora ocuparam o nosso espírito. Aliviados desta bagagem embaraçosa, avançamos mais rapidamente no caminho que se nos apresenta. Entretanto, esse passado não está de tal forma apagado que deixamos de entrever-lhe alguns vestígios. Se desprendendo-nos das influências exteriores, descermos ao fundo do nosso ser, se analisarmos escrupulosamente os nossos gostos, as nossas aspirações, descobriremos coisa alguma em nossa existência atual, ou mesmo na educação que recebemos, pode explicar. Partindo daí, chegaremos a reconstituir esse passado, se não em seus pormenores, ao menos em seu conjunto. As faltas que acarretam nessa vida uma expiação necessária, embora estejam momentaneamente apagadas da nossa recordação, não deixam por isso de subsistir, ao menos em sua causa primordial, isto é, em nossas paixões e em nosso caráter fogoso, que devem ser domados e corrigidos em novas encarnações. Assim, pois, se deixamos sobre os vestíbulos da vida as mais perigosas lembranças, trazemos, entretanto, os frutos e as consequências dos trabalhos realizados, isto é, uma consciência, um discernimento, um caráter, tal como nós mesmos os formamos. As ideias inatas não são mais que a herança intelectual e moral que vem das nossas vidas passadas. Todas as vezes que se abrem para nós as portas da morte, e quando libertos do jugo material, a nossa alma desprende-se da sua prisão de carne para entrar no mundo dos espíritos. Então o passado lhe reaparece completamente. Uma após outra, sobre a rota seguida, tornamos a ver nossas existências, nossas quedas, nossas paradas, nossas marchas apressadas. Julgamo-nos a nós mesmos ao medirmos o caminho percorrido. No obstáculo dos nossos méritos ou deméritos, encontramos a recompensa ou o castigo. Sendo o alvo da vida o aperfeiçoamento intelectual e moral do ser, que condição, que meio nos convirá melhor para podermos atingi-lo? O homem pode trabalhar pelo seu aperfeiçoamento em qualquer condição, em qualquer meio social. Entretanto, será mais bem-sucedido sob certas e determinadas condições. A riqueza concede ao homem poderosos meios de estudo, permite dar ao seu espírito uma cultura mais desenvolvida e perfeita. Dispensa-lhe maiores faculdades para aliviar seus irmãos infelizes, para contribuir com obras úteis em benefício da sorte destes. Mas são raras essas pessoas que consideram um dever o trabalhar pelo alívio da miséria, pela instrução e pelo melhoramento de seus semelhantes. A riqueza quase sempre esteriliza o coração humano, extingue essa chama interna, esse amor do progresso e dos melhoramentos sociais, que anima as almas generosas, interpõe uma barreira entre os poderosos e os humildes, faz viver numa esfera onde não comparticipam os deserdados do mundo e na qual, por conseguinte, as necessidades, os males destes são ignorados, desconhecidos. A miséria
tem também seus perigos terríveis. A degradação dos caracteres, o desespero, o suicídio. Mas enquanto a riqueza nos torna indiferentes e egoístas, a pobreza, aproximando-nos dos humildes, faz apiedar-nos das suas dores. É necessário que nós mesmos soframos para podermos avaliar os sofrimentos de outrem. Enquanto os poderosos, no seio das honras, se invejam reciprocamente e procuram rivalizar em pompas, os pequenos, unidos pela necessidade, vivem, às vezes, em afetuosa fraternidade. Vamos dar uma paradinha aqui? O que você acha? Podemos. Uhum. Olha Podemos, só. sim. Uhum. Olha só quanta coisa, né? Quanta coisa o Leon Denis vem trazer para a gente. O Leon Denis, ele começou a estudar depois, né? Ele chegou a conhecer Kardec. Ele conheceu Kardec. O Leon Denis tinha 18 anos, 17, 18 anos, quando começou o espiritismo lá. Eu estou falando assim, regulado lá na França, quando foi fundado agora me falta a palavra aqui, uma instituição, igual a FEB, por exemplo, aqui, né? A União Espírita Francesa, mais ou menos. Então, o que o Leon Denis traz para a gente aqui? A sabedoria de Deus, a justiça de Deus, né? Que a gente... Deixa eu só dar uma olhadinha no meu... A questão do esquecimento das vidas passadas, né? Porque nós já falamos anteriormente, no início desse capítulo, no estudo anterior, a gente falou das vidas sucessivas, que isso faz com que a gente progrida, a gente cresça, a gente aprenda, a gente evolui moralmente, a gente evolui intelectualmente. Então, o Leon Denis vem falando para a gente imaginar, né, se a gente soubesse das nossas vidas passadas. Imagina você com a lembrança das vidas passadas, saber que nessa encarnação, você vem, o seu pai, por exemplo, você fez muito mal para ele. Olha que situação, se você lembrasse disso, falando, nossa, eu fiz isso com meu pai. Então, essa encarnação, ela seria uma encarnação, ela não seria equilibrada, porque você ia viver com aquilo ali, né? Seria até uma pena eterna. Ele fala isso também aqui no desenvolver da fala dele aqui. Ele fala da questão de aquilo tudo que você fez de errado sempre aflorando, quer dizer, você ia viver eternamente numa pena que talvez você nem se equilibrasse para evoluir. Mas é aquilo que eu já falei também em estudos passados, que a gente evolui de qualquer forma. Você lembra que a gente conversou a respeito não sei se foi nesse estudo, do que a gente vai levar, né, para o mundo espiritual depois da encarnação? Você falou de fazer a trouxinha e levar a trouxinha. Então alguma coisa você evolui. As encarnações, elas não são perdidas. Você pode estacionar, mas você aprende muita coisa. Você não dá aquele salto. A gente está estudando um livro, chama-se Diversidade de Carismas. Ele é do Hermínio Miranda. O Hermínio, ele é um estudioso do espiritismo. Então, o Hermínio, ele é um médium, ele participava de reuniões mediúnicas. E nesse livro, Diversidade de Carismas, quem quiser, eu aconselho a ler, que nós estamos estudando agora, o volume 1, ele
é composto de 2 volumes, né? Então é a teoria e prática da mediunidade. Aí o Hermínio, cientificamente, ele mostra para a gente aqui a história da protagonista, que é uma médium ostensiva, o nome dela é Regina. E a Regina conta para a gente, até no último estudo que a gente fez desse livro aqui, como ela é uma médium ostensiva, uma médium que ela tem a sensibilidade dela é diferenciada, que a gente pode vir desse jeito. Então ela é uma pessoa especial porque ela veio com essa mediunidade ostensiva, descontrolada, porque ela não nasceu num berço espírita, e o Hermínio conta para a gente aqui como que foi feito o equilíbrio dessa Regina. Né? Claro que é um nome fictício, mas é um estudo, vamos dizer, em laboratório, de uma mediunidade ostensiva, que fazia mal para essa Regina, né? A protagonista. E ela conta que hoje, nessa encarnação que ela está, ela identifica espíritos que estão encarnados junto com ela, que faziam parte de um trio de amantes, né? Um amor por 3 pessoas que vem várias encarnações. Encarnação na Europa, encarnação aqui na América do Sul, na América do Norte. Só que hoje eles estão encarnados juntos, e se ela identifica, quer dizer, já mostra que eles evoluíram um pouco, que eles já não estão mais juntos, já não estão mais ligados nesse trio, nesse triângulo amoroso. Agora veio a palavra. Esse triângulo amoroso que veio perturbando eles em várias reencarnações. Então eles levaram muito tempo para chegar onde eles estão chegando agora. E é um sofrimento para ela ver esse espírito que foi um amor em outras vidas, que agora ela vai conseguir controlar. Ela vê que a gente reencarna várias vezes com um grupo de pessoas, um ciclo, né? Um círculo de afins, de pessoas afins. Então essa lembrança realmente não seria viável. Então a sabedoria de Deus tirou essa coisa da gente poder lembrar. Então isso é uma dádiva de Deus, essa lembrança de vidas passadas. Essas vidas passadas, elas são essência para a nossa evolução, essa vida sucessivas são essência para a nossa evolução, a gente necessita disso para a gente evoluir. Isso aqui prova, essa história da Regina, que o Hermínio coloca para a gente nesse livro, ela mostra que a gente evolui sempre, mesmo retornando várias vezes com a mesma falta, tentando espiar e não consegue, a gente reencarna, mas a gente evolui. Para chegar a um ponto da gente se livrar disso, que não pode ser uma pena eterna, senão não teria justiça de Deus, senão teriam penas eternas, e que a gente consegue, através das amizades que a gente faz, dos espíritos amigos, daqueles que reencarnam junto com a gente, daqueles que torcem pela gente no mundo espiritual, daqueles que ajudam a gente na reencarnação, que são os mentores, os anjos da guarda, que a gente faz parte desse círculo de amizade, de afinidade, de querer crescer. E voltando aqui, mais uma vez, para mim não perder o raciocínio, quando fala, né, das provas da riqueza, da pobreza, quando a gente vem, né, que ele fala que a riqueza concede ao homem poderosos meios de estudo, quer dizer, você, nesse momento, você pode estudar e intelectualmente progredir ao máximo. Né, aprimorar
a cultura. Aí ele não consegue ajudar ninguém. Ele fica tão poderoso que ele fica cego. Aí ele não consegue aproveitar dessa riqueza para fazer o bem. Ele fica cego, ele perde, tira aquela humildade dele, ele não consegue ver que ele precisa de ajudar. E quando eu li, eu estava estudando esse livro, eu começo a pensar que esses são espíritos rebeldes, porque ele desdobra à noite quando ele está dormindo. E ele deve ter ali o apoio daqueles que amam ele, daqueles que querem o bem dele, daqueles que querem a evolução do universo. E eles não prestam atenção, continuam errando em não fazer o máximo que ele poderia pela humanidade, por aqueles que necessitam, né? Pelo próximo que está ali pertinho dele. O mesmo é aquele que está na pobreza. Ele se sente tão injustiçado que ele não consegue permanecer na encarnação dele. Ele não consegue aproveitar, apesar de ter todo apoio desses amigos espirituais, né? Porque a gente sabe que a gente conversa com eles. Às vezes você nem consegue conversar de tão revoltado que você está. O mundo, aqueles que são nossos inimigos, que ainda estão muito ignorantes, eles ficam de olho na gente. Eles conseguem obsediar e fazer a gente perder essas chances que a gente tem. Essa sabedoria de Deus que coloca isso tudo para a gente. Não é? Verdade. É muito interessante isso tudo que você está trazendo, né? Porque, na verdade, a gente sabe já, né, que o esquecimento ele é uma bênção de Deus, igual você falou, né? Imagina a gente acordar todo dia e se deparar com o assassino de uma pessoa que a gente amou demais, ou que é um ente querido nosso, né? Ou então a gente ter que dar um bom dia para quem a gente fez muito mal, né? Ou então para quem a gente, assim, teve a vida totalmente devassada, né? Então, assim, não tem outra palavra, né? Os próprios espíritos já nos falam isso acho que já é ponto bem tranquilo, né? No meio espírita, a gente não tem dúvida mais de que o esquecimento é a melhor coisa que pode acontecer para um espírito reencarnar, né? O esquecimento nesse sentido de que quem eu fui em outras vidas, o que eu fiz, o que fizeram comigo, o que é o mais importante? O mais importante é a gente entender que essa encarnação é a encarnação que eu estou melhor. Não tem uma outra encarnação que eu fui melhor do que essa. Não existe essa possibilidade. Por que eu digo isso? Porque a gente já sabe que o espírito não retrograda, a gente não evolui, né? Então, se hoje eu tivesse pior do que há 10 encarnações passadas, quer dizer que eu evoluí, eu retrogradei. E isso a gente já sabe através dos conhecimentos, de tudo que os espíritos já trouxeram para a gente, que a gente não tem essa possibilidade. A gente, no máximo, pode estacionar. Então, o que quer dizer? Ou eu estou melhor, ou eu estou do mesmo jeito que a última encarnação. E aí, o que acontece? A gente precisa entender que sempre há um aprendizado para o espírito que não é rebelde. Porque quando o espírito é muito rebelde, ele se recusa ao aprendizado. Então, ele fica estacionado. É como se ele tivesse perdido uma encarnação. E é perder mesmo, porque ele vai ter a compreensão disso e às vezes ele volta para o mundo espiritual e ele não consegue aceitar, porque a gente já viu que tem aqueles processos, né? Não basta que eu
tenha, por exemplo, uma reencarnação compulsória, que seja imposta para mim. Para que as coisas se ajustem, eu preciso, primeiro de tudo, me arrepender. Então, vem uma culpa. Às vezes a gente fica muito ansioso, né? Então, assim, às vezes a gente fica tão ansioso e fala, não pode ter culpa. Tem que substituir culpa por responsabilidade. Não, peraí, gente. A culpa é o primeiro movimento que o espírito tem para trazer um sentimento para ele que teve um caminho equivocado. Então, sentiu essa culpa, começa a entender o que ela está querendo dizer, para onde que ela está te levando. Aí é preciso ter o arrependimento. Eu estou me sentindo culpado, mas se eu ficar nessa culpa aqui, não vou resolver nada. Nada vai acontecer, porque a culpa não resolve problema nenhum. O que resolve é a atitude e o desejo da transformação. O próprio Leon Denis, ele fala no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a gente vai estudar bem mais para frente, ele fala sobre a vontade, que a vontade, ela é um dínamo que nos impulsiona ao crescimento. Então, ele traz a palavra potência, uma das potências da alma. Então, é preciso que eu tenha vontade de me reajustar com a lei de Deus. E o primeiro passo é o arrependimento. E aí depois a gente vem com as provas, as expiações. Então, por isso que o esquecimento é importante. Se eu quero saber o que aconteceu na minha outra vida, o que eu estou fazendo aqui hoje, basta eu olhar para os meus comportamentos, para os meus sentimentos, para as minhas emoções. Isso aí não tem equívoco. É isso aí que vai trazer a resposta. Nossa, hoje eu sou melhor do que ontem. Ou no mínimo eu estou igual a ontem. Então, se eu tenho ainda um sentimento muito grande de revolta, eu tenho um sentimento de vingança, não é nem bom, gente, a gente saber o que a gente foi ontem, não. Não vai dar bom de jeito nenhum, né? Vai atrapalhar, vai paralisar a gente. Imagina, os processos depressivos estão aí, né? O que os processos depressivos são? Nada mais do que a fixação no passado. A gente fixa naquele sentimento de culpa e fica ali, né? Então, como é que a gente sai de um processo depressivo? Com ajuda, com tratamento, mas o primeiro passo, eu tenho que olhar para mim e falar, eu quero sair daqui. Então, tudo vai depender da nossa ação, né? Então, o que eu fui no passado, o que eu deixei de ser, o importante é eu trabalhar agora para me modificar, para ser melhor. Veio aquele sentimento, né, de raiva, de vingança, não é colocar debaixo do tapete também, não. Ai, não, é vergonhoso, eu não posso sentir raiva de ninguém, não. O que eu estou sentindo nesse momento é raiva. Mas como é que eu vou lidar com essa raiva agora? Como é que eu vou trabalhar isso para eu ser melhor, né? Porque se eu entrar na vibração dessa emoção, eu vou fazer muita bobagem. Então, é muito bacana isso que o Leon Denis traz, né? Então, assim, a gente não perde nada. Essa questão do esquecimento, é muito bom a gente ficar bem, lembrar muito isso, né? O fato da gente, numa encarnação, não estar lembrando o que a gente fez na encarnação anterior ou em outras vidas, o que fizeram com a gente, não é que isso se perde. A gente tem uma memória perispiritual, então está tudo arquivado no nosso perispírito. A gente ainda vai falar sobre perispírito e a gente vai entender o quanto que é importante a gente compreender o que é o perispírito, como é que ele funciona, né? O que quer dizer plasticidade, o que quer dizer as funções do perispírito na nossa vida. Mas então a gente tem essa memória. Então nada se perde no curso da história.
só que fica armazenado nesse corpo perispiritual. E por que fica armazenado? Porque a gente precisa dessas informações para minimamente organizar o nosso planejamento reencarnatório. Então, é a partir dessas lembranças que estão no nosso perispírito que a gente, junto com os nossos mentores, a gente vai dizer, olha, eu preciso de um corpo que tenha essa e essa característica, eu preciso vivenciar uma experiência tal no campo profissional, para eu me ajustar com coisas que estavam equivocadas. Eu talvez vou ser bem produtivo no campo da ciência, porque intelectualmente eu já estou bem desenvolvida, então eu posso ajudar a humanidade no campo da ciência. Então, essas organizações, é até bonito, né, quando a gente vai aprofundando isso, né, e a gente vai vendo a misericórdia de Deus nas nossas vidas, né. Então, Leon Denis traz isso como uma questão para a gente não ficar preso a ela, né? Quem que eu fui, quem eu deixei de ser, então se eu não lembro, como é que eu vou me reajustar? Gente, a gente precisa entender que tem uma lei que rege o universo, que se chama Lei de Deus. E essa lei, ela prevê tudo. Então, ela é uma lei de justiça, de progresso, de amor. Então, nessa lei, a gente vai ter tudo que a gente precisa para se reajustar. Então, assim, o fato de eu não lembrar as coisas não quer dizer que tá perdido, que eu não vou me reajustar, e nem que o outro não vai se reajustar, né? Porque tem essa memória perispiritual, tem esse planejamento reencarnatório. Então, assim, tem essas percepções que nós vamos tendo de nós mesmos. Por isso que Leon Denis começa esse capítulo dizendo: é preciso que a gente responda algumas questões. Ele começa esse capítulo, não, né? Ele começa esse livro, não sei se eu falei capítulo ou livro. Você falou capítulo. Então, ele começa esse livro dizendo isso, olha, é preciso que a gente responda, antes de mais nada, questões primordiais. Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? Porque senão a gente vai ficar lutando contra nós mesmos. E isso é muito ruim, né? Essa luta interna, ela tem que ser vencida com trabalho. Então, já passou da hora da gente parar de ficar questionando Deus. Ai, por que Deus fez isso comigo? Ai, por que eu estou vivendo isso? Ai, por que fulano tem tal coisa e eu não tenho? Vamos trabalhar, né? Tem aquela música linda que diz, vamos trabalhar e acreditar, porque no futuro todos nós seremos anjos. É linda essa música, mas é preciso trabalhar e acreditar. Acreditar em quê? Na lei de Deus, porque ela vai nos mostrar o caminho do reajuste. Então, o fato da gente não se lembrar das coisas não quer dizer que as coisas não vão se resolver. Então, eu não preciso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu não vou entrar muito nesse campo, não, porque nos capítulos que vão vir ainda, a gente vai falar da lei da justiça. A gente já falou um pouco, mas só que a gente vai aprofundar um pouco mais. Mas é preciso que a gente entenda. No estudo da semana passada, a gente falou da lei de causa e efeito. Ela é uma lei importante, porque ela vai fazer a gente ir se reajustando. Se reajustando com o outro? Não, se reajustando com a gente mesmo. E quando a gente se reajusta com a gente, automaticamente a gente se reajusta com o outro. E a gente se reajusta com a lei de Deus. Então, acho que é importante a gente trazer isso, né? Então, assim, é preciso que a gente se pergunte, quer saber do passado? Se olhe hoje, se perceba hoje. Que sentimentos que você tem em relação a determinadas coisas que acontecem na sua vida? Se você, vou falar assim, né? Se eu ainda tenho sentimentos
de revolta, de vingança, de mágoa. É porque isso, na última encarnação e nas encarnações precedentes, ainda era uma questão muito forte. Então, é isso que eu preciso trabalhar. E a gente precisa aprender a diferenciar, né? Diferenciar o que é que eu trago na minha bagagem. A gente falou semana passada, igual você lembrou, da trouxinha que a gente leva para o mundo espiritual. Mas a gente tem que lembrar que a gente traz também para cá uma bagagem boa. Então, o que eu trago na minha bagagem que pode me dar suporte para eu vencer essas imperfeições que eu ainda trago? Porque eu trago isso também, né? Então, assim, a gente precisa se conhecer. Então, cada um que possa fazer essa pergunta, né? Responder essa pergunta, melhor dizendo, né? Se você fosse questionado hoje, né? O quão bom você é na sua vida? O quanto que você acha que você tem de qualidades para merecer coisas boas aí na sua vida? Então, é bom que a gente responda isso com muita verdade, né? Verdade no nosso coração. O quanto que eu tenho consciência de que eu tenho qualidades. E o quanto que eu acho que eu ainda tenho coisas para melhorar. Sem se tapear, né? Sem falar que é bom, sem ser bom. Então, por exemplo, a gente já viu aqui aquela questão das plantas, né? O quanto que a natureza nos ensina, né? Então, por exemplo, se eu estou na minha casa, com a minha família, e eu deixo de fazer coisas que eu já sou capaz de fazer, eu tenho que responder para mim que nome que tem isso, com verdade. Nem que eu preciso chegar, por exemplo, para você, Ricardo, e falar, eu sou isso, eu sou aquilo, mas para mim, eu tenho que responder com verdade. Né? Então, das coisas básicas, se eu consigo lavar uma vasilha e eu não lavo, ai, não, isso aqui eu não sei fazer direito, eu preciso responder para mim que tipo de pessoa que eu sou. Né? Se eu não varro uma casa para ajudar na coletividade, né? Se eu não trabalho com cooperação dentro do meu lar, que nome que dá isso? Então, eu vou trazer aqui umas possibilidades, né? Mas eu posso falar só de mim. Não adianta eu apontar o dedo para o outro e falar, você é assim, que eu vi lá na palestra que você é assim. O que Leon Denis convida a gente? E Jesus também convidava a gente, né? E Santo Agostinho convidou mais ainda, trazendo para a gente lá o que estava lá inscrito lá na entrada lá do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Então, isso aqui que eu vou falar é para que a gente possa olhar para a gente e ver. Então, se eu já posso fazer alguma coisa, colaborar dentro do meu lar, por exemplo, vou falar que o lar, porque o lar é a base da sociedade. E se eu não faço aquilo que eu já posso fazer, eu vou dar umas opções. Ou eu posso falar que eu sou preguiçoso, ou eu sou acomodado, ou eu sou um parasita. Lembra que a gente trouxe? O que é o parasita? Né? Uma planta parasitária que adoece. É aquela que suga tudo da outra planta. E as duas morrem. E não deixa nem a outra planta receber a luz do sol para ir produzindo mais coisas, né, que ela precisa. Então, ela suga a seiva toda. Então, são algumas possibilidades. E assim é em tudo na vida, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente olhar para a gente com mais verdade. E não ficar preocupado do que eu fui no passado, mas o que eu sou hoje, né? Porque o que eu sou hoje vai trazer uma lembrança segura do que é o meu percurso evolutivo. Perfeito. E você falou também aí, Rosimar, a questão do perispírito, né? Porque aí a gente leva a trouxinha, a gente traz a trouxinha, a gente leva e volta com bagagem, e essa bagagem ela está impressa onde? O nosso relatório
Está impressa onde? No nosso perispírito. Ok? Nós vamos estudar mais para frente, igual você falou. Então, quando ele fala essa frase aqui, ó, julgamo-nos a nós mesmos, ao medirmos o caminho percorrido. De que forma que você faz isso? Porque está gravado no seu perispírito. Ele falou que quando a gente morre, a gente tem lembranças das vidas passadas quando você está no mundo espiritual. E você se julga. E tudo que a gente faz hoje, igual você falou, é reflexo daquilo que a gente já está gravado, está no nosso relatório. Mesmo a gente não lembrando de nada, isso está impresso, está no nosso perispírito. Né? Então, mesmo a gente encarnado, a gente tem essas, tanto para o bem quanto para o mal, essas reminiscências do passado. Né? Muito interessante. Você quer ler agora? Posso ler? Observai os pássaros nos meses de inverno, quando o céu está sombrio e a terra coberta com um alvo manto de neves. Aconchegados uns aos outros à beira de um telhado, reaquecem-se mutuamente em silêncio. A necessidade os une. Voltam, porém, os dias belos, o sol resplandecente, a colheita é abundante, e então cada um trata de si. Perseguem-se, guerreiam-se, despedaçam-se. Assim é o homem, dócil, afetuoso para os seus semelhantes nas ocasiões da necessidade. A posse dos bens materiais torna-o quase sempre esquecido e intratável. Uma condição modesta convirá melhor ao espírito que deseja progredir e conquistar as virtudes necessárias à sua ascensão moral. Longe do turbilhão dos prazeres enganosos, julgará melhor a vida. Tomará da matéria tudo o que é preciso para a conservação dos seus órgãos, mas evitará cair em hábitos perniciosos, para não se tornar joguete de inumeráveis necessidades factícias, que são os flagelos da humanidade. Será sóbrio e laborioso, contentando-se com pouco, preferindo, acima de tudo, os prazeres da inteligência e as alegrias do coração. Assim, fortificado contra os assaltos da matéria, o homem prudente e inspirado pela luz da razão verá resplandecer os seus destinos. Esclarecido sobre o alvo da vida e sobre o porquê das coisas, permanecerá firme, resignado na dor. Saberá aproveitar-se desta vida para a sua depuração e seu adiantamento. Afrontará a provação com coragem, pois sabe que ela é salutar e que as suas impressões servirão para espremer o fel que está em si. Se alguém o ridiculariza, se o tornam vítima da injustiça e da intriga, ele aprenderá a suportar pacientemente os seus males, ao lembrar-se dos antepassados. Sócrates, bebendo a cicuta, Jesus pregado na cruz, Joana d'Arc atirada à fogueira. Consolar-se-á com o pensamento de que seres maiores, mais virtuosos e mais dignos sofreram e morreram pela humanidade. Enfim, após uma existência cheia de obras, quando soar a hora fatal, é com calma e sem pesar que receberá a morte que mundanos revestem de um sinistro aparato, a morte, espantalho dos poderosos e sensuais, e que para o pensador austero é simplesmente a libertação, a hora da transformação, a porta que se abre para o império luminoso dos espíritos. Esse vestíbulo das regiões ultraterrestres, ele o franqueará com serenidade. Sua consciência, desprendida das sombras materiais, mostrar-se-á diante dele como um juiz representante de Deus e lhe perguntará: que fizeste da vida? E ele responderá:
Lutei, sofri, amei, ensinei o bem, a verdade, a justiça. Dei a meus irmãos o exemplo da correção, da doçura. Aliviei os que sofriam, consolei os que choravam. Contudo, que o Eterno me julgue, pois estou em suas mãos. Leon Denis é um poeta, né? Não tem jeito, oh, coisa linda. É muito bonito, né? Porque ele está falando disso, né? Da gente entregar a nossa própria existência a Deus. É Ele que cabe o julgamento, é a Ele que cabe as decisões e também a execução da sua própria lei. Mas entendendo que Deus não é um ser punitivo. Na verdade, Deus, ele nem é um ser material como nós. A gente, no grau evolutivo que nós estamos, nós não temos condição de compreender o que é Deus. Nós não temos condição. Então, cabe-nos somente fazer isso aqui que Leon Denis está falando. Vamos trabalhar em nosso benefício, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que essa é a única destinação que nós temos. Então, assim, às vezes eu fico pensando, né, que o grande problema, aquilo que nos impede de verdade da gente seguir, é que a gente fica cego diante dos desafios, né? E aí a gente começa a achar que a gente precisa fazer justiça com as nossas próprias mãos. Às vezes, a gente não confia plenamente nessa lei de justiça, que é a lei de Deus. É como se o tempo todo a gente estivesse dizendo assim, não, olha só, eu acho que Deus tem muita coisa para fazer, ele não vai dar conta de olhar que o fulano pisou no meu dedão do pé no dia tal, na hora tal, e aquilo causou uma lesão e eu perdi aquele dedão por causa daquela pisada. Eu estou fazendo aqui uma simbologia para dizer assim, Deus se ocupa das mínimas coisas, mas não da forma que nós nos ocupamos, materialmente falando. Ele tem as leis que regem o universo. Então, tudo que nós fazemos tem que estar de acordo com essa lei, porque senão a gente precisa se reajustar com ela, né? Então, acho que é importante a gente compreender isso. Na hora que a gente compreender isso, vai sobrar muito mais tempo para a gente trabalhar as nossas próprias questões, sem ter que ficar preocupado em resolver, em mostrar para o outro que ele está errado, em fazer o outro se reajustar com as leis, em levar, né, justiça, fazer justiça com as próprias mãos. E aí a gente precisa separar uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala que Deus tem todos os recursos para que a gente se reajuste à lei dele, não quer dizer que a gente também não deva acionar as leis dos homens. Existem leis no planeta Terra porque também existem comportamentos que são muito equivocados e que precisam ser reajustados aqui mesmo entre os homens, né? Então, não é disso que a gente está falando. Mas ele diz aqui que a gente precisa se resignar diante da dor. Resignar é a gente fazer uma reflexão sincera do que aquela dor está dizendo de mim mesmo e o que eu posso fazer para, de alguma forma, amenizar aquela dor. Não é ficar sofrendo, se martirizando, não é isso, não. E muito menos sendo conivente com o mal. Se uma coisa ela está errada, se existe um comportamento equivocado,
aquela pessoa que se equivocou, ela também tem que se reajustar não só com a lei de Deus, mas com a lei dos homens, né? Então, é importante a gente ter também essa clareza, né? Porque senão fica parecendo que, não, espírita não... olha, espírita tem que relevar tudo, espírita vai sofrer violência e vai, né, perdoar no dia seguinte, perdoar sim, mas não ser conivente com o mal, né, com aquilo que está errado. Na minha opinião, Rosimar, está faltando muito ao encarnado aqui, que está aqui na Terra atualmente, né, o planeta passando de provas e expiações para um planeta de regeneração, é a conexão com tudo isso aí, com Deus, com o mundo espiritual, com aqueles que te amam, né? Porque tem aqueles que estão ali torcendo pela sua reencarnação, aqueles que estão lá no mundo espiritual, né? Que a gente sabe mais ou menos que eles estão aí no mesmo grupo nosso, se colocar mais à disposição, porque Deus não quer que você vire e fale assim, eu vou passar fome agora e dar minha comida toda ali para aquela família, e eu vou passar fome, porque aí eu tô bem na fita. Não é bem assim. Divide, se sustenta, conecta mais, para você pegar aquilo que você conseguir, porque eles, a todo tempo, eles estão te ajudando. Eles estão com você. Só que você não vê, igual a gente falou aqui da riqueza, da pobreza. Ele não consegue, nos momentos de reflexão, se conectar com Deus, com aqueles benfeitores que estão junto ali com eles, que a gente vem com um monte de gente vibrando para você, um monte de espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Então está faltando essa conexão com o mundo maior atualmente. A gente vê que estão acontecendo coisas de religião misturando com política, é uma confusão, e essa conexão, ela não é feita, né? Então, o que o Leon Denis mostra para a gente? É isso, olha, presta mais atenção, analisa, porque está tudo gravado em você, o relatório de tudo que você vem fazendo, depois que Deus te criou, está aí com você. Você pode não lembrar agora que você está encarnado. Quando você volta para o mundo espiritual, você tem aquilo para você ver. Analisa, né? Vê. Você não deixa de progredir nunca. Você pode estacionar, mas alguma coisinha você aprende. Você nunca deixa de aprender alguma coisa. E as provas disso são que você não volta mais com aquelas coisas que te prendem ao passado, que te liga intimamente a pessoas. Que tem uma frase aqui que ele fala. Nessa ligação íntima. Quer ver? Deixa eu só voltar aqui para ficar mais... Enquanto você olha aí, eu acho que é muito importante, né? Você trouxe essa questão da riqueza, da pobreza, a gente ter clareza, Ricardo, e ter a convicção, né, que as provas, elas são sempre escolhidas para o nosso melhoramento, para a nossa evolução. Por isso que é importante que a gente aprenda a resolver as questões que ainda nos prendem à nossa inferioridade. Não adianta fugir, é preciso que a gente aprenda, porque é isso que vai nos libertar. Então, se a gente está num mundo de provas e um planeta de expiações e provas. O que isso quer dizer? Que nós vamos passar por expiações e provas. E essas provas que são escolhidas no mundo espiritual, elas vão dizer de questões que nos vão ajudar a evoluir. Não são punições, né? Então é bom que isso fique muito claro também.
Aí a frase é assim, ó. Seu passado íntimo ligado ao passado de outro espírito, né? Olha só, a gente tem que evoluir, a gente não pode ficar nessa ligação, o seu passado ligado, seu passado íntimo, a coisa sua, que você equivocou, ligado a outra pessoa, porque você está trazendo outra pessoa junto com isso. Você não deve fazer isso de forma alguma. Você não tem esse direito, né? E então você tem que libertar aquela pessoa. Ela tem que fazer o que ela quer. É o livre-arbítrio dela. Então ela tem que progredir sozinha, individualmente. Sozinha não. Individualmente, e a gente se ajudando uns aos outros. O que a gente Então, precisa entender, né, que o que liberta é o amor. O que nos aprisiona, né? Você está falando dessa questão da gente estar com o outro, trazer as relações, né, para as nossas vivências corpóreas, né? Pelo que eu entendi, isso que você quis dizer, né? Da gente isso. se vincular àquelas pessoas que a gente está com problema, mas o que nos liberta de verdade é o amor. Porque o ódio, ele nos aprisiona. Quanto mais a gente ama, mais livre nós somos para escolher e também mais livre nós somos para vivenciar as situações, né? Tem um ditado popular, agora eu não vou lembrar dele não, depois se eu lembrar no final eu até trago, mas ele fala um pouco disso, né? Quanto mais livre eu deixo a pessoa, mais eu sei se ela me ama ou não. Porque se ela voltar, é porque ela voltou porque quis, porque se sentiu bem ao meu lado, né? É claro que eu estou trazendo essa questão para o mundo material. No mundo espiritual não é assim que as coisas funcionam. Mas eu costumava ler isso, né? Quando eu era adolescente, lá aquelas frases, né? Que estava lá sem autor, né? Autor desconhecido. E isso me chamava muita atenção, porque falava assim: você quer ver se alguém te ama? Deixa ela livre. Se ela voltar, é porque, né? Realmente você a conquistou, né? Ela volta porque ela quis voltar, né? Mas espiritualmente falando, realmente a gente só é livre e liberta o outro com amor. Enquanto a gente guarda ódio, rancor, vingança, isso aprisiona. Não quer dizer que porque eu sinto isso, o outro está aprisionado comigo, não. Eu é que estou aprisionado naquela situação que eu estou ali, né? Porque o outro pode evoluir, está longe já e a gente está aí. Às vezes, 10 encarnações guardando uma coisa e a pessoa já está lá no mundo ditoso, feliz, orando por mim, trabalhando por mim, para minha evolução, e eu estou com aquilo ali preso ainda, né? Então, acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Então, acho que era isso. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, né? Para mim está tranquilo. O Leon Denis ele é, ao mesmo tempo que ele é poético, né? Ele é muito profundo em tudo que ele faz, né? Devagarzinho ele vai colocando aquelas pitadinhas, né? De consciência do que você está fazendo. Olha bem, né? Você vai chegar no mundo espiritual e vai perguntar: o que você fez da sua vida? Né? Olha que sutileza. Ele vai falando assim, como quem não quer nada, e aí ele vai dizendo: olha, será que você vai chegar lá e vai falar: eu lutei, eu sofri, eu amei, eu ensinei o bem, né? Então é um convite que ele faz aqui, né? Consolei os que choravam, mas Deus é que vai decidir aí se o que eu fiz está bom, se é suficiente, né? Então, assim, é um convite mesmo à reflexão, né? A fala do Leon Denis ela é acessível, ela é compreensível, ela não é complicada, ela não complica. É muito bom, você vai desenvolvendo, você lendo Leon Denis, né? Então,
é fácil para todo mundo, né? Para mim, por exemplo. E aí quando a gente une isso, né, ao conhecimento de Kardec, que Kardec é a base, né, do Espiritismo, aí fica maravilhoso, né? A gente não pode deixar Kardec nunca de lado, né? Porque quem conseguiu fazer isso também ficar acessível para todos nós, né? Foi esse espírito iluminado, né? Allan Kardec. É isso aí. Então, um abraço a todo mundo aí, né? Podemos encerrar, né, Rosimar? Podemos sim. Eu vou fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, Mãe Santíssima, aos espíritos benfeitores, mentores deste grupo de estudo, agradecendo também sempre ao nosso querido Leon Denis pelo estudo, por tudo que ele deixou para a gente aí, né? Tão carinhosamente explicitado essa doutrina espírita através desse espírito abnegado. Nós agradecemos todos aqueles que estão participando com a gente aí dessas atividades do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. E que a Mãe Santíssima possa abençoar todos os lares que se farão representados na visão desse estudo. E que nós possamos estar aqui novamente juntos na próxima quinta-feira, neste mesmo horário. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.